Olá, eu sou Eric Apolinário e hoje, nosso segundo episódio das Pílulas Históricas sobre a Festa de Maio, eu vou falar sobre uma igrejinha que ficava no meio de uma rua, fora da cidade. É a igrejinha da Santa Cruz. Lá no século XIX, a comunidade afrodescendente, os escravizados, eles iam na igreja de Nossa Senhora da Penha, que era a principal igreja da cidade. E lá tinha um altar de São Benedito. A partir de um certo tempo foi criada uma irmandade, a Irmandade dos Homens de Cor. Isso lá por volta de 1870. Essa irmandade tinha as suas orações reservadas, participava de procissões, de funerais e com o tempo eles construíram uma pequena capelinha lá no meio da atual rua Saldanha Marinho, em algum ponto entre o Ezo e o Iese. Lá, num espaço que ficava fora da cidade, já que a cidade terminava ali na atual Avenida Rio Branco, eles faziam suas celebrações, suas orações. Essa igrejinha de Santa Cruz ficava ali naquela região porque por ali passava o caminho que ia até o novo cemitério. Lembra que o cemitério que existia no Parque Juca Mulato foi retirado de lá e foi levado para fora da cidade, onde hoje existe o Cemitério da Saudade. Então, essa igrejinha de Santa Cruz, que ficava ali no caminho para o cemitério e que era frequentada pelos escravizados e pelos ex-escravizados, a partir dos anos de 1890, começa a atrapalhar um pouco o movimento da cidade. E é claro que o poder público da época resolveu acabar com o problema, destruindo a igreja e tirando ela do caminho. A gente tem uma ligação muito importante entre a Irmandade de São Benedito e entre os imigrantes italianos que já estavam em Itapira naquela época. A Irmandade de São Benedito, que será tema de uma dessas pílulas, ela precisava de um novo espaço. É aí que entra a figura de um imigrante italiano chamado Giovanni Battista Trani. O Trani tinha um grande sítio ali onde hoje é o Largo de São Benedito. E ele resolve doar uma parte das suas terras para a Irmandade de São Benedito, porque ele também era devoto do santo. Esse processo todo leva um tempo para acontecer, desde 1891, quando as terras foram doadas, até propriamente a construção da nova igreja, que só aconteceu em 1906. A nova igreja também será tema de uma dessas pílulas, tá? É importante refletir sobre a situação da Irmandade dos Homens de Cor naquela época. Era uma parte da sociedade que era renegada, que era deixada para escanteio, tanto que essa população morava nas periferias da cidade e morava também fora da cidade. Lembrando que a cidade terminava ali na Avenida Rio Branco. Infelizmente, até hoje, até onde eu sei, nenhuma fotografia ou referência em mapa dessa capelinha de Santa Cruz existe. Mas através dos documentos a gente consegue entender que essa capela era muito importante e muito frequentada por essa comunidade de ex-escravizados. Talvez essa capelinha de Santa Cruz deva ter sido palco da primeira comemoração em homenagem à libertação da escravidão nos dias posteriores ao 13 de maio. Mas esse período entre 1888 e a construção da nova igreja ainda é um pouco nebuloso. A gente não consegue ter muitas informações sobre isso. Foi inclusive para a igreja de Santa Cruz que a imagem de São Benedito, que ficava lá na igreja matriz, foi levada, ainda antes da construção da atual igreja. O padre Agostinho Gomes da Costa foi um padre que estava na igreja matriz durante os acontecimentos de 11 de fevereiro. E há algumas referências que indicam que o padre Agostinho era apoiador dos grupos abolicionistas da região. Por mais que a gente consiga encontrar também algumas brigas entre o padre Agostinho e a Irmandade de São Benedito em relação à igreja de São Benedito, a nova igreja. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo episódio. E mais uma vez eu te agradeço por ter acompanhado essa pequena pílula histórica e eu espero você aqui amanhã para a gente falar um pouquinho mais sobre a história da Festa de Maio. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo, de me seguir no Instagram, porque a gente vai continuar trocando ideias sobre isso lá e amanhã a gente se encontra de novo. Tchau!